minutos, temperatura em 20 graus e 9 décimos, aqui em Lajeado. Vamos saber qual é o horário e qual é a temperatura agora lá em Quebec, no Canadá, onde Thaís Green, que é jornalista, que é natural aqui de Lajeado, reside há 14 anos. Prazer falar contigo, Thaís. Obrigado por atender o convite aqui da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, o privilégio é meu de poder mandar notícias daqui para minha terra natal, já que o avião a gente ainda não está podendo pegar, né, para viajar para o Brasil. A temperatura aqui em Montreal hoje, eu acho que está mais fresquinho aqui do que em Lajeado. Nesse exato momento está fazendo 18 graus. É um dia fresquinho, enfim, eu tô com uma jaqueta jeans por cima de uma camiseta de manga curta, mas é excepcional nesse feriadão. A gente está em feriadão desde ontem aqui. Ontem foi o dia do Canadá, o 1º de julho, né, o equivalente do 7 de setembro no Brasil. E em Vancouver, nesse momento, pelo que eu vi, está fazendo 21 graus. A famosa onda de calor, né, que se abateu por lá, parece estar dando uma trégua, mas as consequências agora elas são muito perceptíveis devido ao número de mortes que estão sendo investigadas e aos incêndios nas florestas agora. Existem muitos focos de incêndio nesse momento e muitas cidades que estão evacuando os residentes. Só é importante, né, a gente fazer a referência, porque a Thaís está no Canadá, mas ela está em Montreal, como já falou, e esse calor não atinge todo o Canadá, né? É na região oeste do Canadá. São quantas mortes que já temos informação até aqui por conta desse calor que beira ou que beirou os 50 graus de alguns dias, Thaís? A última informação que eu obtive são 486 mortes que estão sendo investigadas desde o dia 25 de junho. A polícia está investigando, vai ter toda a análise, enfim, né, a perícia, para determinar se foi realmente o calor que provocou dezenas de mortes, centenas de mortes súbitas, principalmente na terça-feira, quando o Canadá bateu o recorde de calor, um recorde histórico, né? Foram 49,6 graus na cidade de Lytton, e essa cidade, agora mesmo em que a gente está conversando, enfim, ela não existe mais, ela foi completamente devastada pelo fogo na quarta-feira. As pessoas tiveram 1 hora para deixar suas casas, e os bombeiros, enfim, as equipes de salvamento não tem como chegar nessa cidade agora para ver se existem sobreviventes ou, enfim, pessoas que não conseguiram fugir a tempo. 90% da cidade foi destruída pelo fogo. Coisas realmente lamentável, e nós ficamos muito consternados com isso e solidarizados com todos os canadenses e também, assim como você, os imigrantes que vivem por lá. Mas, Thaís, você vive em Montreal, no estado do Quebec, né? Fica mais ao sul do Canadá, e essa onda de calor atinge mais aquela região oeste, né? Exatamente. E justamente pertinho do Yukon, que é um lugar muito frio, né? São Normalmente os muito do frio. Noroeste. O que é bizarro, enfim, em toda essa situação, essa onda de calor em Vancouver e na região oeste, enfim, que se estende até a Califórnia, né? Nos Estados Unidos também tem muito problema agora com essa onda de calor. Eles chamam aqui de cúpula de calor. É uma região que nessa época do ano tem normalmente essa temperatura de 21 graus. É uma região de clima temperado, Vancouver principalmente, né? Tanto é que aqui a gente brinca que se chama Raincouver, porque chove muito nessa região. E tem muitas montanhas, tem muitas florestas. É um dos locais mais bonitos, na verdade, do Canadá e do mundo, até para visitar, para quem gosta muito assim de fazer trilha, esportes, enfim, esqui, né? As estações de esqui no inverno, e é banhado pelo Pacífico.
Então, assim, o que é muito curioso é essa seca que se abateu em Vancouver e nessa região toda oeste, e aí, em seguida, essa cúpula de calor e bater esse recorde de temperaturas. Isso não é normal, digamos assim. Aqui no leste do Canadá, onde eu estou, a gente tem ondas de calor também, mas eu não tenho a memória de 49 graus, enfim, eu tenho a sensação térmica que às vezes chega a 40. Montreal sendo uma ilha, enfim, a gente tem um clima bem particular aqui também, mas na segunda e terça-feira estava muito quente aqui também, mas era 30 graus, enfim. A gente está acostumado, ainda mais vindo de Lajeado, né? Onde no verão normalmente faz muito calor, mas enfim, e é aí que está a curiosidade toda, e os cientistas agora estão em pé de alerta, e o mundo todo, na verdade, está em pé de alerta para saber se realmente as mudanças climáticas explicariam esse fenômeno extremamente raro por aqui, porque isso seria um péssimo sinal, na verdade, num país como o Canadá, tantas pessoas perderem a vida assim por causa do calor. Inacreditável até, né? Thaís, se teme que venham novas ondas de calor tão intenso ou próximo a isso também aí no Canadá? Desculpa, pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é que se os especialistas temem que possa haver novas ondas de calor, não sei se talvez nesse ponto, mas pelo menos próximas a que já aconteceu e que levou tantas vidas. Sim, os cientistas têm dito que a gente provavelmente vai ser confrontado a isso mais seguidamente. Pessoalmente, em 14 anos aqui, eu tenho percebido que são mais frequentes as ondas de calor que ultrapassam 3, 4 dias, por exemplo, aqui em Montreal. Às vezes acontece 3, 4, 5 ondas de calor durante o verão. E antes não era assim. Tanto é que é quase inimaginável agora passar, por exemplo, o verão sem ar-condicionado aqui. E isso parece assim, estranho de dizer, mas as pessoas, por exemplo, em Vancouver, por ser uma região de clima temperado, elas não têm ar-condicionado, e isso explicaria muitas mortes também. Então, assim, não existem mais estoques de ar-condicionado em Vancouver. Muitas pessoas foram parar em hotéis. O governo disponibilizou também centros para se refrescar, centros com ar-condicionado, enfim, e chuveirinhos, né, pelas cidades para poder ajudar a amenizar esse calor. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, saindo da questão do clima, mas ainda dentro de um aspecto sanitário, a Covid-19, como os canadenses têm enfrentado a pandemia e quais são, nesse momento, as medidas que estão sendo tomadas, adotadas por aí, como, por exemplo, uso da máscara, higienização com álcool gel, restrições a eventos. Como é que tem sido o cotidiano aí no estado do Quebec? Ok. É bom que vocês precisaram na província de Quebec, porque cada província aqui, que seria o equivalente de um estado aí, tem as suas próprias regras, segundo a sua situação epidemiológica. As notícias são muito boas aqui no Quebec. Eu tenho medo de falar alto, porque a gente passou por 3 ondas de contaminação. Na verdade, 2 muito intensas, a terceira passou meio que batida, que foi ali entre fevereiro e março. E desde segunda-feira, todas as regiões do Quebec, inclusive Montreal, que chegou a ser o epicentro da pandemia no Canadá, estão com bandeira verde. Seria o equivalente da bandeira branca no Rio Grande do Sul. O que isso quer dizer? Finalmente a gente pode receber amigos em casa, no máximo 10 pessoas. Todos os esportes estão liberados, o que é uma ótima notícia. Agora a gente está em férias nas escolas, né? As escolas entraram em férias um pouco antes do dia 24 de junho. E, claro, isso faz também baixar muito os casos de contaminação.
E a vacinação está indo de vento em popa por aqui. Isso é muito importante ressaltar. O Canadá hoje é o país que mais injetou a primeira dose da vacina na sua população. O alvo é 75% da população vacinada, mas agora é a corrida contra o relógio para injetar a segunda dose. Eu mesma conseguia adiantar a minha hora para a segunda dose agora para o dia 11 de julho, em princípio seria 5 de setembro, mas a gente depende muito também das entregas, né, da Pfizer, enfim, a Moderna, que são as principais vacinas aqui, só que o Canadá não fabrica, então o Canadá depende muito da entrega, né, das farmacêuticas. E, bom, a máscara ainda é obrigatória no comércio, em locais assim fechados, por exemplo, vamos supor num restaurante, agora os restaurantes reabriram, é a felicidade geral, estava tudo fechado aqui há mais de 7 meses. Os bares também reabriram essa semana e, enfim, quando a gente se desloca dentro do estabelecimento é preciso usar a máscara, mas daí a mesa pode tirar, tem um limite também de pessoas à mesa. A gente não tem mais o toque de recolher, a gente tinha um toque de recolher aqui em Montreal, que vigorou entre janeiro e março, abril, se eu não me engano, e fez toda a diferença. As pessoas foram extremamente disciplinadas. E o Canadá, até ontem, tinha registrado um máximo de 26 mil mortes, quase 27 mil mortes. Claro que a gente não pode comparar com os números do Brasil também, porque a população também é muito menor, enfim. Mas a gente teve restrições muito sérias aqui a respeitar. E, por exemplo, voos agora entre Brasil e Canadá são raríssimos. É muito difícil, assim, porque o Brasil ele ainda se encontra numa lista vermelha, né? Para receber visitantes, por exemplo. Eu sei que saindo do Brasil não tem como passar pelos Estados Unidos, por exemplo, para fazer uma conexão. Os Estados Unidos não têm aceitado. E existe toda uma regra de quarentena também, 14 dias em isolamento, enfim. São muitas medidas, assim, mas tem muitas coisas agora, a gente tem esperança. Só que a agência sanitária, enfim, o Ministério da Saúde aqui do Canadá, ele tá muito atento à variante Delta, que está dando bastante dor de cabeça em Israel e na Europa de novo. E a gente não está livre, né, de uma quarta onda, mas se fala muito dessa quarta onda para o outono aqui. Seria no final de agosto, setembro. Tomara que não, né? Porque se já tem tanta gente vacinada com a primeira dose e a segunda dose bem adiantada também aí, que bom, pelo jeito aí as medidas restritivas até foram bem mais fortes, aqui 7 meses de restaurantes fechados, a gente teve algumas semanas, em um momento chegou ali algumas semanas seguidas, mas nem de perto chegou a esse período todo. Bom, Thaís, pra gente encerrar, até para que as pessoas, certamente tem gente que te conhece daqui, que está acompanhando também, mas para falar, né, a Thaís que trabalhou como jornalista aqui, foi até correspondente da Zero Hora, né? Trabalhava na sucursal aqui em Lajeado. Fala um pouco dessa tua trajetória, ligação com Lajeado e também o que tu tá fazendo aí. Tá trabalhando na área ou desempenhando outra função aí no Canadá? Então, eu não trabalho mais na área, mas eu cheguei a fazer 5 anos e meio voluntariado, um programa de rádio brasileiro, todas as sextas-feiras. Enfim, era uma delícia para levar um pouco da música brasileira pro pessoal aqui. Hoje em dia eu não trabalho mais como jornalista, eu morro de saudade, é minha paixão, o jornalismo, enfim, mas eu trabalho com tradução, há muitos anos já, eu fiz estudos aqui em tradução, e eu moro em Montreal então há 14 anos, eu constituí uma família aqui, tenho uma filhinha de 2 anos agora, que fala português e francês, e... mas Lajeado é a minha pátria. Eu morro de saudade, eu adoro voltar para aí, eu adoro redescobrir os restaurantes, enfim, comer X, o churrasco,
Eu acho que a culinária brasileira, assim, ela é imbatível. E, enfim, eu morro de saudade da minha família também, minha família está toda aí. Eu tô realmente, assim, contando muito, eu estou torcendo muito para que a situação melhore no Brasil também, porque é um alívio ver agora que a gente está vendo a luz no fim do túnel depois de tudo isso. Assim, realmente foi muito intensa a pandemia aqui também. E aí eu tô louca para pegar o avião para voar diretamente para Lajeado. Muito bem. Thaís, obrigado pela tua participação, pela conversa conosco aí, né, do Canadá, de longe, trazer um pouco dessa realidade em relação a esse calorão aí que boa parte do Canadá viveu, um momento crítico também a Covid, e que em breve você possa retornar, matar a saudade aqui da família e também dos amigos. Sempre convidar também a nos visitar aqui na Rádio Independente. Um bom final de semana. Muito obrigada, bom final de semana para vocês também. Thaís Green, ela que é jornalista de formação, trabalhou aqui em Lajá, trabalhou no Vale do Taquari, mas agora está trabalhando com tradução, então, lá no Canadá. Legal, né? A gente vê essa realidade, pelo jeito lá foram muito mais restritivos, né, Luiz? Sendo que é o país que mais vacinou, ela